Olá pessoal, tudo bem? Você conhece esse quadro aqui? Trata-se de uma das obras mais importantes do Renascimento italiano. O nome dessa obra é A Sagrada Família Canigiani, também conhecida simplesmente como A Sagrada Família. É uma obra muito famosa do pintor Rafael Sanzio. Bom, eu escolhi essa obra para começar aqui a nossa discussão, porque o primeiro ponto que eu queria destacar é justamente essa questão aqui da família. O que a gente vê nessa obra aqui é uma família cuidando de duas crianças. E aí eu acho que todos vocês hão de concordar que a família é uma instituição social extremamente importante na nossa sociedade. Por quê? Porque é por meio da família que a gente recebe o que a gente chama genericamente de educação. A família é que transmite, num primeiro momento, às crianças determinados valores, determinados costumes, determinadas crenças a respeito do funcionamento da sociedade, coisas que muitas vezes as crianças sozinhas não conseguiriam formular. Pois bem, eu estou dizendo isso porque essa discussão nos remete a um dos conceitos mais importantes da sociologia, que é justamente o conceito de socialização. A gente poderia dizer que a socialização é justamente a transmissão de valores essencialmente para as crianças. E por que isso é tão importante? Porque qualquer grupo social busca, de alguma forma, uma coesão. Qualquer grupo social busca a criação de determinados consensos, sem os quais essa vida em grupo não seria possível. Pois bem, muitas vezes isso só se dá por meio da socialização. A gente pode dizer, então, que existem dois grandes tipos de socialização. Eu tenho um tipo de socialização que a gente vai chamar de socialização primária, e eu tenho um tipo de socialização que eu vou chamar de socialização secundária. Bom, basicamente, a socialização primária seria justamente a socialização da família, enquanto a socialização secundária, ela pode se dar, por exemplo, na escola, ela pode se dar no clube, ela pode se dar numa instituição religiosa, ela pode se dar, por exemplo, nas Forças Armadas. O que significa que, inicialmente, nós recebemos os nossos valores fundamentais da família, mas depois, num segundo momento, outras instituições sociais vão ser responsáveis por continuar esse processo de socialização. Eu repito, então, que isso é fundamental para garantir a questão da coesão social. Um grupo social, ele precisa trabalhar, ele precisa buscar determinados valores comuns. E muitas vezes isso é construído via socialização. Agora, é claro que se trata de um fenômeno histórico. A maneira como se cria uma criança durante o Renascimento não é a mesma como se cria uma criança hoje. Da mesma forma, a relação que nós temos com as Forças Armadas numa época de ditadura no Brasil não vai ser a mesma forma com a que a gente vai se relacionar com as instituições militares na democracia que nós vivemos hoje. E também é importante que se diga que não é porque nós recebemos esses valores via socialização que a gente não pode, eventualmente, discordar deles. É claro que essa discordância pode gerar, dependendo da sociedade, uma forma de sanção, mas a gente não deve pensar na socialização como uma via de mão única. Agora, essa discussão a respeito da socialização, ela nos empurra também para dois conceitos que são muito importantes na teoria do Max Weber, que são os conceitos de dominação e de poder.
O Weber, ele falava de várias formas de dominação e de poder. A gente pode tentar simplificar apontando a dominação tradicional, que é baseada nos costumes, a dominação carismática, que é baseada em motivos afetivos, e a dominação legal, que é baseada, de alguma forma, na racionalidade. Bom, para você entender um pouquinho melhor isso, essa dominação tradicional, que é baseada nos costumes, é, por exemplo, a dominação que se dá dentro da família. Quando a gente pensa numa sociedade patriarcal, a própria figura do pai, tá certo? Tem uma importância e domina os outros elementos da família e da sociedade com base nessa dominação tradicional. Pensando no Brasil, o coronelismo na República Velha, muitas vezes se baseava nesse tipo de dominação, esse poder que está arraigado nos costumes, e por isso é muito difícil de ser mudado. Já a dominação carismática, ela se baseia em motivos afetivos. Muitas vezes se trata de um líder que tem esse carisma e consegue, por isso, dominar um determinado grupo. Quando a gente pensa, por exemplo, nos regimes populistas, a gente tem exatamente isso. Um exemplo é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que foi um ditador no Brasil e ainda hoje é lembrado por muitos como o que seria o melhor presidente que o Brasil já teve. Isso está muito ligado a esse carisma. E a dominação legal, ela se dá muitas vezes, como o nome diz, com base na lei, com base no Estado. É a dominação que se constrói, muitas vezes, na sociedade democrática. Ora, quando nós somos educados, dependendo do grupo a que nós pertencemos, nós somos, na verdade, treinados para respeitar uma ou mais formas de dominação, a reconhecer como legítimos um ou mais formas de poder. Bom, para fechar, eu queria discutir com vocês essa imagem que aparece aqui, de duas mulheres muçulmanas vestindo esse véu integral, a burca. E quando a gente pensa um pouco nessa imagem, vem justamente aquela dúvida, não é? Por que as duas mulheres estão fazendo isso? Bom, num primeiro momento a gente pode pensar nessa questão da socialização, porque provavelmente elas foram educadas para aceitar isso, para reconhecer isso como natural. E dependendo da região do planeta, não respeitar esses valores pode justamente gerar algum tipo de punição. Pode haver, então, aqui uma forma de dominação que é uma forma de dominação tradicional, baseada nos costumes. Mas, ao mesmo tempo, um líder religioso muito hábil poderia fazer com que essas mulheres sentissem honra de usar esse tipo de roupa. E, ao mesmo tempo, a gente pode pensar em determinados países que é uma lei que obriga as mulheres a saírem assim. Agora, quando a gente sai do universo desses países muçulmanos, imagine, por exemplo, duas mulheres usando esse tipo de roupa na Europa. Vamos pegar o exemplo da França. Será que elas vão ser aceitas? Será que a socialização habitual da sociedade francesa julga normal estas vestimentas? Provavelmente não. E aí a gente tem, inevitavelmente, um choque entre duas visões de mundo. Trata-se de uma situação bastante complexa, em que a gente é obrigado a discutir se essas mulheres estão sendo oprimidas ou não por usar esse tipo de roupa. E aí, o que você pensa? Você acha que a mulher utilizar a burca é um símbolo histórico de machismo ou é um símbolo da liberdade religiosa? Difícil, né? Complexa essa questão? Pois bem, a gente vai ter alguns exercícios para você fazer, e o primeiro vai tratar exatamente dessa questão dos trajes religiosos muçulmanos na França. Vamos lá, pessoal!